Olá, eu sou a doutora Michele Sandro e hoje eu vou conversar aqui um pouquinho sobre patologia clínica e diagnósticos de doenças. E eu trouxe aqui para conversar com vocês a doutora Adama Siquer, que é a patologista clínica aqui da Pet Pillow. Adama, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua especialidade, o que você faz e qual a importância dela dentro de uma clínica veterinária, de um laboratório. O patologista clínico veterinário é o médico veterinário responsável por executar e ajudar a interpretar os exames, né, e o diagnóstico daquele paciente. No geral, a gente faz o exame e, se for necessário, a gente conversa com o clínico, né, com o médico veterinário clínico, para auxiliar no diagnóstico dos nossos pacientes. E os exames que você faz são exames de sangue? Sangue, urina, líquidos, né, efusões cavitárias, efusões abdominais, a gente também faz. Fezes, né, que é bem importante, que é super simples. E o que você consegue identificar, por exemplo, quando você faz um hemograma, que é um exame de sangue num cachorro? O que você consegue ver para o pessoal entender um pouquinho da importância? O patologista clínico, ele vai avaliar, no geral, as máquinas contam, né? A gente vai ver se tem anemia, leucocitose, que é quando tem principalmente inflamações, infecções, né? Ou leucopenia, quando o paciente está debilitado, com a imunidade baixa, né? E as plaquetas. O hemograma é um exame que basicamente conta células, né, do sangue, e a gente, o patologista clínico, pode identificar alterações dessas células que vai auxiliar o clínico no diagnóstico. Às vezes a gente não chega no diagnóstico final, mas auxilia o clínico a ir pelos caminhos que é possível. Então, quando a gente, por exemplo, faz um hemograma, a gente consegue detectar de uma forma precoce, às vezes, as anemias, e aí a gente consegue identificar as doenças que possam causar essas anemias. Muitas vezes são doenças autoimunes, às vezes são causadas por hemoparasitas, né? Que você consegue ver no exame. Então é muito importante e muitas vezes, assim, a gente sabe que as máquinas, elas fazem essa contagem como você falou. Mas você, na verdade, você vai confirmar e identificar algumas coisas que a máquina não identifica, certo? Certo. Às vezes a máquina conta, mas a gente consegue olhar como que tá essa célula. Se ela tá alterada ou se ela tá normal, né? Se ela tem algum parasita dentro dela, por exemplo, a Ehrlichia, que é super uma doença, né? Que é uma doença transmitida por carrapato, que é super comum nos cães, né? A gente às vezes consegue ver e já dá o diagnóstico, né? Já falo que tem. Outro dia a gente pegou um cachorrinho com sinomose que tinha corpúsculo de Lenz. Eu não precisei fazer o diagnóstico desse paciente, fazer um exame específico, eu já identifiquei pelo hemograma. E doutora, quando a gente fala, por exemplo, de um filhote, de um adulto ou de um idoso, quando você vê o sangue, você faz o exame, você consegue determinar? Tem alguma diferença nas células que faz você achar, esse sangue é de filhote, esse sangue é de velhinho? Às vezes sim. Filhotes, no geral, a gente vê de cães, principalmente em fase de vacinação, a gente vê bastante reatividade das células imunes, né, dos glóbulos brancos. Aí, às vezes eu consigo já saber que é um filhote. Ou se tem muito glóbulo branco ativado e é um filhote, pode ser normal, né? Eu não vou me preocupar com isso. Se é um adulto, idoso, aí eu me preocupo com essa alteração. Então é importante também que você tenha as informações. Se é importante que a gente não te deixe no escuro, que a gente fale a idade. Aí tem peculiaridades de raça também, algumas, né? Raças têm células diferentes, tamanhos de células diferentes. Então, em algumas raças, por exemplo, o poodle tem uma hemácia que é maior do que dos outros cães. É comum, é igual,
né? Ou não gera um problema para ele ter essa hemácia grande, né? Como geraria para um cão de uma outra raça. Ou me chamaria atenção se fosse um cão de uma outra raça. O Cavalier também teve, né? Alteração nas plaquetas. Nas plaquetas. Cavalier, algumas raças orientais, Akita, tem uma plaqueta que é maior, né? Do que uma plaqueta de outras raças, de um tamanho aí um pouco maior. E às vezes ele tem uma plaqueta grande, o número de plaqueta no exame vai ser menor, mas ele não tem alteração na função dessa plaqueta. E, doutora, então, na verdade, você acha assim, os exames, de um modo geral, de sangue, então os hemogramas, os exames bioquímicos de função renal, hepática, o exame de urina, tudo isso, assim, eles devem ser indicados não somente quando os animais apresentam alguma doença, ou não? Você acha que é importante como exame preventivo também? É muito importante fazer preventivo, né? Até porque a gente consegue detectar algumas doenças antes delas apresentarem sintomas e também durante a vida desse paciente a gente sabe o que é normal para aquele paciente, né? E quando ele tiver alterado, a gente vai saber que vai estar alterado. A gente pode ter um paciente que tem um hematócrito perto do limite, né, inferior ou perto do limite superior, mas se ele sempre apresentou esse padrão, né, se talvez diminuir um pouquinho ou se aumentar um pouquinho, mesmo que esteja dentro do limite da faixa normal, talvez para aquele paciente, já que a gente acompanhou ele durante a vida, já comece a apresentar ou dar um sinal de alerta. Então, gente, é muito importante fazer esses exames, eles ajudam a nós clínicos a confirmar as nossas suspeitas. Quando a gente acompanha um animal durante várias fases da vida, a gente tem um ponto de referência, então isso também facilita o diagnóstico. E é sempre importante ter um especialista para nos ajudar, porque às vezes as máquinas são máquinas, elas não leem tudo e a gente tira as dúvidas aqui sempre com a nossa patologista. Obrigada, doutora, pela sua contribuição aqui. Imagina, tô aqui sempre para ajudar todos vocês, tanto os veterinários quanto os nossos clientes. Exatamente.